A figura que a história consagrou como Elizabeth Windsor, mais conhecida como Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, veio ao mundo em Londres no dia 21 de abril de 1926, em um momento em que ninguém poderia prever o legado que construiria. Seu pai, o príncipe Albert de York, carinhosamente chamado de Bert pelos íntimos, e sua mãe Elizabeth Bowes-Lyon, receberam com alegria sua primogênita, batizada como Elizabeth Alexandra Maria. Embora o nome Elizabeth II remeta à icônica rainha do século XVI, a escolha na verdade homenageava 3 mulheres de sua própria linhagem: sua mãe, sua bisavó paterna, a rainha Alexandra, e sua avó, a rainha Maria. Curiosamente, todas eram consortes, não soberanas, o que reforça o quão improvável parecia, à época, que aquela menina viria a ocupar o trono. Nascida como a primeira filha do duque e da duquesa de York, seu nascimento foi celebrado, mas sem a pompa que acompanharia um herdeiro direto. Afinal, seu pai não era o príncipe de Gales, mas o segundo filho do rei Jorge V, que reinava desde 1910. O trono estava reservado a seu tio, o príncipe Eduardo, conhecido na família como David, então com 32 anos, solteiro, mas com tempo suficiente, acreditava-se, para casar e gerar herdeiros. Poucos imaginariam que aquela pequena Elizabeth, terceira na linha de sucessão, um dia se tornaria a monarca mais duradoura da história britânica. O interesse pelo seu nascimento foi imenso. Uma multidão de jornalistas e curiosos se aglomerou em frente à residência da família, na rua Bruton, 17, ansiosos por um vislumbre dos reais que iam conhecer a recém-nascida. Entre os primeiros a visitá-la estavam seus avós, o rei Jorge V e a rainha Maria, que não esconderam o encanto pela neta. A rainha a descreveu como um amorzinho, de pele rosada e cabelos claros, enquanto o rei, igualmente cativado, não resistiu ao charme da pequena. A imprensa logo a apelidou de Princesa Beth, e ela conquistou não só a mídia, mas também o carinho dos membros mais velhos da realeza. Como era comum entre a nobreza da época, Elizabeth passou grande parte da infância sob os cuidados de babás e governantas, especialmente Clara Knight, que se tornou uma figura central em sua criação. No entanto, seus pais, apesar das obrigações reais, priorizavam a convivência familiar. Todos os dias, sem falhar, reservavam pelo menos 1 hora pela manhã e outra à noite, entre o chá e a hora de dormir, para estar com a filha. Quando Bert e Elizabeth precisavam viajar, como na turnê real pela Austrália e Nova Zelândia em 1927, a pequena ficava aos cuidados dos avós, seja no Palácio de Sandringham, em Balmoral, ou na casa de seus avós maternos, o conde e a condessa de Stratford, em Glamis Castle, na Escócia, ou até mesmo na mesma residência londrina onde nasceu. Foi durante essa ausência dos pais que Elizabeth pronunciou sua primeira palavra, mu, ensinada pela babá Clara. A anedota mais divertida é que antes da volta da mãe, a pequena usou o termo com várias pessoas, como se fosse um título genérico. Ao reencontrarem a filha, o duque e a duquesa de York ficaram emocionados, e um pouco surpresos com quanto ela havia crescido. Afinal, era comum que crianças pequenas não acompanhassem os pais em viagens longas, e sabiam que estava em boas mãos. Seu tio David, o futuro Eduardo VIII, também nutria grande afeto por ela. Frequentemente a visitava, levando presentes e conversando com a sobrinha, que o encantava com sua espontaneidade. Mas foi com o avô, Jorge V, que Elizabeth teve uma relação especialmente especial. O rei, conhecido por sua austeridade, derretia-se diante da neta. Em uma ocasião, um cortesão se surpreendeu ao vê-lo de 4, fingindo ser um cavalo enquanto a pequena, aos 2 anos, o guiava pela barba. Ela o chamava de Vovô Inglaterra, um apelido que o divertia tanto quanto sua dificuldade em pronunciar o próprio nome. Lilibe era o máximo que conseguia dizer, e o avô fez questão de que o apelido pegasse. Os primeiros anos de Lilibe foram descritos por historiadores como um período quase idílico. Pouco depois de seu nascimento, a família mudou-se para um endereço na Piccadilly, 145, em Londres. Seus dias eram divididos entre a companhia da babá Clara Knight e das enfermeiras Ruby MacDonald e sua irmã, Margaret MacDonald, esta última conhecida pela princesa como Bobo. Mas o que realmente marcava sua rotina era o tempo de qualidade com os pais, que acreditavam em uma criação afetuosa, cheia de brincadeiras e proximidade, algo raro na realeza da época. Desde cedo, Elizabeth demonstrou paixão pela natureza. Adorava brincar com seus cavalinhos de brinquedo e ajudar o pai no jardim, sinais de um amor pelo ar livre que a acompanharia pela vida. Essa conexão com a terra e os animais era hereditária. A família real, especialmente seu avô Jorge V, compartilhava desse gosto.
Ele lhe presenteou com seu primeiro pônei, um Shetland chamado Peg, em seu 4º aniversário. No ano seguinte, começou a ter aulas de equitação, revelando-se uma amazona talentosa. Tão fascinada por cavalos e cães que certa vez, chegou a dizer que sonhava em se casar com um fazendeiro para passar os dias ao ar livre, rodeada por seus animais favoritos. O verão de 1930 trouxe mais uma alegria à família, o nascimento de sua irmã, a princesa Margaret Rose, em Glamis Castle. Lilibet, então com 4 anos, ficou encantada. Em uma carta a um parente escreveu que a princípio achou que a irmã era uma boneca maravilhosa, até descobrir que era de verdade. Aqueles foram anos de tranquilidade e felicidade para os York. Bert e Elizabeth chamavam carinhosamente seu núcleo de nós 4, um termo que refletia a rara intimidade daquele grupo. Diferente da relação fria que Bert tivera com seus próprios pais, Elizabeth foi criada em um ambiente moderno para os padrões da realeza, onde o afeto e a simplicidade tinham espaço. Em 1931, o rei Jorge V presenteou a família com a Royal Lodge em Windsor Great Park, após uma reforma completa, um gesto que simbolizava não apenas seu carinho pela neta, mas também o reconhecimento de que aquele pequeno mundo feliz estava prestes a se transformar em algo muito maior. A Royal Lodge, mais do que um simples refúgio de fim de semana, tornou-se o palco onde se desenrolaram alguns dos capítulos mais vibrantes da infância de Elizabeth. Não por acaso foi ali que seu famoso corgi, o primeiro de uma longa linhagem, elegeu morada, um detalhe simbólico, quase profético, de uma vida que seria marcada por lealdades inquebrantáveis. Após a morte de seu amado Alberto em 1952, a rainha manteria aquele lugar como sua residência principal por meio século, como se as paredes guardassem não apenas memórias, mas também a essência de uma felicidade que o destino insistiria em testar. Nos anos 30, a família York vivenciou ali uma rotina que para os padrões da realeza, beirava o revolucionário. As manhãs em Windsor começavam com risadas e travessuras no quarto dos pais, onde Elizabeth e Margaret, ainda em pijama, invadiam a cama de Bert e da rainha-mãe com uma energia que só a infância justifica. Depois do café da manhã, o dia se dividia entre lições com a governanta Marion Crawford, carinhosamente apelidada de Crawfie, e brincadeiras ao ar livre ou na sala de estudos, sempre sob o olhar atento de Ruby, a Bobo, e de Mr. Knight, a quem chamavam de Ala, um apelido que revelava tanto afeto quanto a intimidade daquele microcosmo. À tarde, entre o chá e a hora de dormir, a família se reunia novamente, consolidando uma dinâmica que o público britânico passaria a idealizar, a imagem de uma monarquia acessível, quase burguesa, onde o amor familiar transcendia os protocolos. Era uma estratégia involuntária, mas genial. Enquanto a Europa assistia ao colapso de dinastias e ao surgimento de regimes autoritários, os Yorks projetavam uma estabilidade que o povo ansiava. Jornais celebravam sua normalidade, o pai que brincava com as filhas, a mãe que supervisionava lições de casa, as princesas que disputavam partidas de ping-pong com a mesma paixão que dedicavam aos seus pôneis. Aquela percepção pública cuidadosamente cultivada sem esforço aparente, seria um trunfo inestimável quando Bert, o homem que nunca quis ser rei, fosse obrigado a assumir a coroa. Mas se a família parecia unida sob o olhar externo, suas dinâmicas internas revelavam contrastes que moldariam o futuro. Elizabeth e Margaret, apesar da diferença de apenas 4 anos, eram como duas faces de uma mesma moeda. A primeira, uma criança metódica, que alinhava seus sapatos do lado de fora do quarto, e organizava seus cavalos de brinquedo em fila antes de dormir, já demonstrando a disciplina que marcaria seu reinado. A segunda, uma espírito livre, teimosa e cheia de artimanhas, capaz de morder a irmã em um acesso de fúria, ao que Elizabeth, nunca paciente com provocação, revidava com um tapa. Ainda assim, havia uma cumplicidade inegável. Elizabeth, embora irritada com a mania de Margaret de querer tudo que era seu, protegia-a com um instinto quase maternal, filtrando conversas que pudessem assustá-la ou evitando que testemunhasse cenas de tensão. Era como se, mesmo criança, pressentisse que o peso da coroa um dia exigiria que fosse o escudo de todos ao seu redor. Enquanto Margaret conquistava os pais com seu carisma efusivo, um vínculo que mais tarde geraria em Elizabeth um pingo de inveja não confessada. A princesa herdeira encontrava em seus avós, especialmente na avó Mary, uma afinidade que transcendia o sangue. A rainha consorte, conhecida por seu rigor e pragmatismo, via na neta mais velha um reflexo de si mesma. Ambas compartilhavam uma ética de trabalho incansável, um desdém pela frivolidade e uma compreensão precoce de que o dever, mais do que um fardo, era uma bússola.
Não à toa foi Mary quem presenteou Elizabeth com seu primeiro livro sobre a história constitucional britânica aos 10 anos, um gesto que, em retrospecto, parece menos um presente e mais uma passagem de bastão. A educação das princesas, no entanto, era um tema de debate até mesmo dentro de seus próprios muros. Crawford, em suas memórias, pintaria um quadro de isolamento, lamentando que Elizabeth e Margaret fossem privadas de experiências comuns, como andar de metrô ou brincar em parques públicos com crianças desconhecidas. Mas essa visão esbarrava em uma realidade mais nuançada. As meninas, afinal, passavam seus dias cercadas por mulheres de origem humilde, Bobo, Ala e a própria Crawford, cujos valores de economia, respeito e resiliência eram absorvidos quase por osmose. Foi Ala quem ensinou Elizabeth a reaproveitar papel de presente, um hábito que manteve até os últimos anos. Foi Bobo quem a aconselhava nos momentos de dúvida, com uma sabedoria que nenhum tutor real poderia oferecer. Se havia uma bolha, ela não era de ouro mas de afeto, e dentro dela, as princesas aprendiam lições muito mais valiosas do que qualquer excursão pelo tube poderia ensinar. Os críticos de Crawford argumentam que, embora o círculo social das meninas fosse limitado, não era menos rico. Brincavam com primos, filhos de aristocratas e até com crianças de funcionários do palácio, interações que se não as expunham à vida real em sua crudeza, ao menos as impediam de crescer em uma torre de marfim. Ainda assim, havia momentos em que a consciência de seu status transparecia. Quando o jogo não saía como queriam, não era raro ouvirem mas eu sou a princesa, lembrando a todos, e a si mesmas que, por mais que a família York cultivasse uma fachada de simplicidade, o sangue azul corria em suas veias. Era uma dualidade fascinante, meninas que economizavam chelins para comprar presentes modestos no Natal, mas que ao mesmo tempo, sabiam que um dia herdariam um império. A família real, no entanto, muitas vezes demonstrava impaciência com Margaret, cuja personalidade vibrante e espontânea era vista com desconfiança. Sua franqueza cortante, seu temperamento ardente e sua paixão pela vida, traços que em outro contexto poderiam ser celebrados, eram interpretados como sinais de um caráter difícil, enquanto Elizabeth, metódica, contida e naturalmente digna, herdara o jeito reservado dos avós, Margaret parecia ter nascido com o fogo de uma era que ainda não chegará. Era uma diferença que mais tarde se revelaria não apenas uma questão de temperamento, mas de destino. E no entanto, apesar das tensões que, como em qualquer família, teimavam em surgir entre irmãs tão distintas, a infância de Elizabeth e Margaret foi surpreendentemente feliz, tranquila até quase comum, o que para duas princesas em uma Grã-Bretanha ainda abalada pela Grande Depressão, era um milagre em si. Tão rotineira era sua vida que quando a história bateu à porta ninguém, nem mesmo Elizabeth, estava preparado. Afinal, quem poderia imaginar que a menina que passava as manhãs estudando literatura inglesa e história, com breves lições de francês ministradas por uma governanta, um dia seria chamada a liderar um império? A educação das princesas, de fato, era um reflexo dessa expectativa, a de que seu futuro seria previsível, protegido, livre das responsabilidades esmagadoras da coroa. O rei George V, avô das meninas, era categórico, escola estava fora de questão. Seus filhos David e Bertie concordavam. Os riscos eram muitos. Qual instituição escolher sem ofender as demais? Como garantir que as princesas não fossem tratadas como exceções nem como alvos de escrutínio constante? Bertie, em particular, carregava as cicatrizes de sua própria infância. O bullying, a pressão por ser o segundo filho, a sensação de nunca estar à altura. Determinado a poupar suas filhas desse fardo, ele as manteve sob a sombra protetora de Windsor, onde a rotina era ditada mais pelo afeto do que pela disciplina acadêmica. Mas havia um problema nessa equação. Bertie subestimava suas filhas. Elizabeth e Margaret, ainda crianças, já demonstravam uma confiança e uma presença de espírito que ele jamais tivera na mesma idade. Talvez tivessem se beneficiado de um ambiente mais desafiador, de aulas em salas cheias de outras meninas, de professores que as forçassem a pensar além dos muros do palácio. Porém, a sociedade da época não via com bons olhos mulheres aristocráticas demais instruídas. Uma blue socking, termo pejorativo para mulheres intelectuais, era uma afronta às expectativas de um papel feminino tradicional, esposa, mãe, anfitriã. Até mesmo a avó das princesas, a rainha Mary, que mais tarde se tornaria uma aliada inesperada em sua educação, havia sido criada sob os mesmos preceitos. A duquesa de York, Elizabeth Bowes-Lyon, inicialmente inclinara-se a favor de matricular as filhas em uma escola, mas no fim cedeu à pressão familiar. Afinal, ela própria havia sido educada em casa por uma governanta.
Por que suas filhas deveriam ter um destino diferente? Assim, os estudos das princesas resumiam-se a algumas horas diárias, frequentemente interrompidas por passeios, brincadeiras ou pelas próprias distrações dos pais. Marion Crawford, a governanta, ou Crawfie como era carinhosamente chamada, observava tudo com preocupação silenciosa. Em seu íntimo, sabia que aquelas meninas mereciam mais, mas sua posição não lhe permitia questionar os duques de York. Então agiu com astúcia, levou o assunto à rainha Mary, que para sua sorte, compartilhava da mesma opinião. A partir daí, a educação de Elizabeth e Margaret ganhou um novo capítulo. Queen Mary, com sua energia incansável, passou a levá-las a museus, galerias e sítios históricos, transformando Londres em sua sala de aula. As lições no palácio foram complementadas com piano, canto e dança, áreas em que Margaret, com seu talento natural para a performance, brilhava. Era uma mímica nata, capaz de imitar sotaques com precisão, dotada de uma voz encantadora e de um timing cômico que deixaria até os maiores artistas do teatro verde de inveja. Noel Coward, o gênio do palco britânico, chegaria a declarar que se Margaret tivesse sido permitida seguir uma carreira artística, teria sido um sucesso estrondoso. Elizabeth, por sua vez, tocava piano com competência, mas seu coração não batia pelas artes. Seu dom estava em outro lugar, na observação silenciosa, na disciplina, na capacidade de absorver o que não era dito. Curiosamente, as irmãs também aprenderam as artes domésticas, um detalhe que encantava o público britânico. Em Royal Lodge, sua residência de fim de semana, ganharam de presente do povo galês uma casinha em miniatura, completa com água corrente, eletrodomésticos modernos e até um rádio. Ali Elizabeth e Margaret brincavam de cozinhar, arrumar a casa e receber visitas, uma imagem tão idílica que se tornou um símbolo de esperança em tempos de crise econômica. Era a monarquia como espelho da nação, trabalhadora, modesta, resiliente. Mas a bolha de normalidade estouraria em janeiro de 1936. Com apenas 9 anos, Elizabeth viu seu mundo desmoronar quando seu amado avô, o rei George V, faleceu. A menina, que chorava em particular, enfrentou o funeral com uma compostura que deixaria qualquer adulto orgulhoso. Enquanto a multidão se desmanchava em lágrimas na estação de Paddington, ela permaneceu ereta, os olhos secos, a postura impecável. Ela parecia determinada a passar por tudo aquilo sem fazer alarde, escreveria mais tarde Crawford com admiração. Mas a dor era real, e o que viria a seguir, ainda mais devastador. Os meses que se seguiram foram marcados por uma estranha quietude. As visitas do tio David, agora rei Eduardo VIII, tornaram-se cada vez mais raras, até cessarem por completo. Havia algo no ar, uma tensão que nem mesmo as crianças podiam ignorar. Embora ninguém falasse abertamente dos escândalos do novo monarca, seus casos com mulheres casadas, divorciadas, sua obsessão por Wallis Simpson, uma americana ainda tecnicamente casada com seu segundo marido, Elizabeth, sensível como era, percebia os olhares trocados, os suspiros abafados, o peso que se abatia sobre os ombros do pai. Porque Bert sabia. Sabia que o irmão, ao escolher o amor sobre o dever, estava cavando sua própria ruína, e arrastando a família consigo. E quando, em 7 de dezembro de 1936, Eduardo VIII o convocou a Fort Belvedere para anunciar sua decisão irrevogável, o mundo de Albert desabou. Não estou preparado para isto, confessou a esposa, a voz quebrada. David foi treinado a vida toda. Eu só sei ser oficial da Marinha. Mas Elizabeth, com uma sabedoria que não condizia com seus 10 anos, segurou sua mão e disse, firme, devemos aceitar o que nos espera e fazer o melhor possível. Era a primeira vez que a coroa chamava por ela. E ela já respondia. A herança daquela postura inquebrantável, que se tornaria sua marca registrada, revelou-se menos de uma semana após a abdicação. Quando Bert retornou do Conselho de Ascensão, suas filhas, pela primeira vez, curvaram-se diante dele em reverência. O papai querido de outrora era agora Sua Majestade, o Rei. Margaret, com a curiosidade ingênua dos 8 anos, virou-se para a irmã mais velha. Isso significa que um dia você será rainha? Elizabeth, com uma seriedade que parecia desproporcional à sua tenra idade, respondeu em um tom baixo e firme, sim, acho que sim. Um silêncio pairou entre elas. Pobre de você, murmurou Margaret, em um misto de pena e incompreensão. Mas Elizabeth já sabia, o destino não pedia permissão. A família foi obrigada a abandonar a aconchegante residência em 145 Piccadilly, onde as paredes guardavam risadas e o cheiro de pão recém-assado, para se mudar para os salões imensos e frios de Buckingham Palace.
O novo endereço, embora revestido de ouro e história, era um labirinto de solidão. As pessoas aqui precisam de bicicletas, observou a pequena Lilibe de 10 anos. Ao perceber que a distância entre os aposentos reais e as cozinhas exigia uma caminhada de meia hora, tempo suficiente para que os pratos chegassem gelados à mesa. As paredes em alguns cômodos estavam rachadas, os móveis, muitos com mais de um século de uso, rangeiam como fantasmas do passado. E os ratos, esses sim, reinavam absolutos nos porões, desafiando a pompa da realeza. Viver em um palácio se assemelha a acampar em um museu, escreveria mais tarde Crawford, a governanta, captando a ironia cruel daqueles corredores dourados que, em vez de abrigar uma família, pareciam engoli-la. O peso da coroa transformou Bert. Agora George VI, nome escolhido para atar seu reinado ao legado de seu pai e transmitir continuidade em tempos turbulentos. O novo monarca via suas horas serem devoradas por compromissos de Estado. Os red boxes, aquelas caixas vermelhas cheias de documentos oficiais, não conheciam fins de semana. Mesmo em Royal Lodge, onde a família tentava recompor os fragmentos de normalidade com piqueniques e cavalgadas, o rei só tinha algumas horas roubadas antes que o dever o chamasse de volta. As filhas, outrora o centro de seu mundo, agora dividiam sua atenção com o império. E então veio 12 de maio de 1937. Elizabeth, vestida em seda e rendas, assistiu à coroação dos pais em Westminster Abbey, sentada ao lado de Margaret e da avó, a imponente rainha Mary. A princípio a menina ficou hipnotizada pelo esplendor do ritual, o brilho das joias, o coro dos hinos, a pompa que parecia suspender o tempo. Mas à medida que as horas se arrastavam, a magia deu lugar ao tédio. Ficou um pouco entediante, confessaria depois, era só preces. Impaciente folheou o programa até encontrar a palavra finis fim em latim, e com um sorriso cúmplice mostrou à avó. Mary, sempre severa, permitiu-se um breve riso. Ambas sabiam, aquele era apenas o ensaio do que viria. Em 1938, os estudos de Elizabeth ganharam contornos de destino. Sob a tutela de Sir Henry Marten, vice-reitor de Eton, ela mergulhou nos meandros da lei constitucional e na história da monarquia. As lições do professor eram claras como um aviso. O segredo de uma monarquia duradoura é a adaptabilidade. Ele apontava para os tronos europeus que ruíam, engolidos pela própria rigidez, como a França do Ancien Regime, onde a indiferença dos Bourbons havia alimentado a revolução. O povo não tolera mais reis distantes, advertia. A sobrevivência exige que a realeza se torne humana. E citava o avô de Elizabeth, George V, que em plena Primeira Guerra, trocara o sobrenome alemão Saxe-Coburg-Gotha por Windsor, um gesto simbólico mas poderoso, para se distanciar do Kaiser Wilhelm, seu primo. Não se apaga a história, explicava Marten, mas se reescreve a narrativa. Outra lição crucial, a importância da voz. Desde George V, o rádio havia se tornado uma ferramenta vital para a monarquia, um meio de levar a realeza até as casas comuns, de transformar figuras distantes em presenças familiares. A tecnologia é sua aliada, insistia o professor. Use-a para ser vista, ouvida, compreendida. Elizabeth absorveu tudo. Sabia que um dia não bastaria ser rainha, seria preciso parecer humana. Mas como preparar uma criança para um futuro tão solitário? A tia Princesa Mary, presidente honorária dos Girl Guides, sugeriu que as meninas se juntassem a um grupo de escoteiras. O problema? Como integrar duas princesas, alvos constantes de curiosidade e risco, a um ambiente que pregava a igualdade? A solução foi criar uma tropa exclusiva, formada por primas e filhas da aristocracia. Margaret, ainda nova demais para as Guides, entrou como Brownie. 20 garotas, aproximadamente da idade de Elizabeth, reuniam-se regularmente nos jardins de Buckingham. Faziam trilhas, cozinhavam salsichas em fogueiras e conquistavam distintivos. Para Elizabeth, aquelas tardes eram um oásis. Anos depois, lembraria daquele tempo com nostalgia, como um dos poucos em que pôde ser apenas uma menina, ainda que sob o peso invisível de uma coroa futura. Até que, no verão de 1939, o destino teceu outro fio em sua história. Durante uma visita ao Royal Naval College, ela conheceu Philip de Grécia e Dinamarca, um primo distante, também descendente de Vitória, cujos olhos azuis e postura descontraída contrastavam com a formalidade da corte. Ele acabará de ser nomeado o melhor cadete de sua turma. Elizabeth, então com 13 anos, não podia imaginar que aquele jovem de sorriso irreverente seria, um dia, seu refúgio e sua âncora. Mas o mundo já conspirava a seu favor. A guerra, que se anunciava no horizonte, aceleraria tudo.
Aquele jovem cadete de Dartmouth, com seus 18 anos de charme descomplicado e uma sofisticação precoce, não era apenas um aluno brilhante. Era um raio de luz em meio à rigidez protocolar. Quando recebeu o rei e a rainha em sua escola, fez questão de quebrar o gelo com um humor espontâneo, envolvendo Elizabeth e Margaret em brincadeiras que as fizeram rir como qualquer criança. Ela, aos 13 anos, com seus aparelhos nos dentes e o coração acelerado, não conseguia disfarçar a admiração por aquele rapaz seguro de si, de traços marcantes e uma confiança que parecia desafiar o mundo. Mas para Philip, naquela época, ela ainda era apenas uma menina, uma princesa curiosa, não uma mulher. Isso mudaria, mas não sem tempo, nem sem a mão invisível de quem via nesse encontro algo muito maior. Lord Louis Mountbatten, tio e mentor de Philip, não perdia uma oportunidade de aproximar o sobrinho da futura rainha. Primo do rei e estrategista nato, ele enxergava naqueles dois jovens não apenas um casamento, mas uma chance de moldar o futuro da monarquia. Com uma persistência quase calculada, orquestrava encontros, sugeria correspondências, como se soubesse que em meio ao caos que se avizinhava, aquele laço poderia ser a estila de estabilidade que a nação precisaria. Enquanto isso, a Europa ardia. 1938 e 1939 foram anos de tensão sufocante. Londres, outrora vibrante, começou a se vestir de cinza. As notícias chegavam como golpes: a anexação da Áustria, a ocupação dos Sudetos, a invasão da Tchecoslováquia. Os nazistas avançavam como uma sombra devoradora e a Grã-Bretanha, ainda ferida pela Grande Guerra, preparava-se para o pior. Baterias antiaéreas brotaram nos parques, abrigos foram cavados sob as ruas, máscaras de gás distribuídas como um presságio sinistro. Quando a guerra foi finalmente declarada, em setembro de 1939, até o ar parecia carregado de medo. Dentro dos muros do palácio, Elizabeth e Margaret, como milhões de crianças britânicas, colavam-se ao rádio em busca de notícias que nunca eram boas o suficiente. Crowley e sua governanta lia os jornais em voz alta, mas cortava as passagens mais brutais, como se pudesse poupá-las da crueldade do mundo. Elizabeth, por sua vez, fazia o mesmo com Margaret, filtrava as informações, tentava transformar o terror em algo suportável. Mas ela não era apenas uma espectadora. Enquanto muitos jovens de sua idade sonhavam em fugir da realidade, ela queria agir. No outono de 1939, as princesas transformaram sua sala de aula em uma oficina de guerra. Agulhas e linhas se moviam sem parar. Elas costuravam meias, luvas e cachecóis para os soldados, cada ponto um gesto de resistência silenciosa. Seus pais, apesar dos privilégios que ainda desfrutavam, a caça fresca das propriedades reais, os vegetais colhidos nos jardins, insistiam em seguir as mesmas restrições que o resto do país. Era um recado claro: a realeza não estava acima do sacrifício. Quando os bombardeios se intensificaram em 1940, o governo tomou uma decisão drástica: evacuar Londres. Crianças e idosos foram enviados para o interior, longe dos alvos nazistas. As princesas, em segredo, foram levadas para Windsor, a fortaleza mais bem guardada da coroa. Lá, entre paredes centenárias e janelas cobertas por cortinas blackout, o mundo encolheu. As luzes eram mantidas baixas, os soldados de plantão prontos para levá-las, a qualquer momento, a um esconderijo seguro. A imprensa, ciente do perigo, omitia seu paradeiro. Elas estavam apenas em um local seguro no interior do país. Por 5 anos, Elizabeth e Margaret tentaram viver uma normalidade que não existia mais. As aulas continuavam, mas entre os livros de história e as lições de francês, havia agora os exercícios de ataque aéreo, o som dos sirenes cortando a noite, o cheiro de fumaça que às vezes chegava até os jardins do castelo. Para distrair a mente, exploravam corredores secretos, jogavam escondido entre as tapeçarias antigas. A equipe do palácio, em um gesto de carinho, organizava chás com bolos caseiros, feitos pelas mães e irmãs dos guardas. E então, houve a visita aos porões de Windsor, onde, sob a luz fraca das lâmpadas, o bibliotecário do rei lhes mostrou as joias da coroa, escondidas como um tesouro em tempos de pilhagem. Sabiam demasiado bem o que os nazistas faziam com as riquezas das cidades conquistadas. Viena e Paris já haviam sido saqueadas. Aqueles símbolos do poder britânico não poderiam cair em mãos inimigas. A imprensa elogiava a coragem serena das princesas que obedeciam aos racionamentos, mantinham suas máscaras de gás sempre à mão e até plantaram um jardim da Vitória, nos terrenos do castelo. Mas a guerra não poupava nem mesmo os muros de Windsor.
Entre o verão de 1940 e a primavera de 1941, mais de 300 bombas caíram nos arredores do Parque Real, uma fração ínfima dos milhares que devastaram Londres, mas suficiente para lembrá-las de que ninguém estava verdadeiramente a salvo. Foi nesse cenário de medo e resiliência que em 13 de outubro de 1940, uma Elizabeth de apenas 14 anos se dirigiu à nação. Sua voz, transmitida pela BBC durante a Children's Hour, tremia levemente, mas as palavras eram firmes. Sabemos, cada um de nós, que no fim, tudo ficará bem. Deus cuidará de nós e nos dará a vitória e a paz. E quando a paz chegar, lembre-se, será nosso dever. Nós, as crianças de hoje, fazer do mundo de amanhã um lugar melhor e mais feliz. Ao seu lado, Margaret acrescentou com sua voz aguda e doce: "Boa noite, crianças." O discurso ecoou além das fronteiras. Na América do Norte, onde milhares de crianças britânicas haviam sido enviadas para escapar dos bombardeios, escolas e igrejas instalaram rádios apenas para ouvi-la. Jornais repetiram a transmissão, e cartas de agradecimento inundaram a BBC. Hitler, que acreditava ter quebrado o espírito britânico com o Blitz, falhara miseravelmente. Enquanto Londres se erguia das cinzas, ele virou suas armas para a Rússia, convencido de que a Grã-Bretanha, exausta, buscaria a paz. Estava enganado. Nos anos finais da guerra, Elizabeth deixou de ser uma menina. Não com estardalhaço nem com rebeldia, sua independência se manifestava em detalhes. Aos 16 ainda vestia roupas combinando com Margaret, ainda dormia na ala infantil do palácio, ainda estudava sob a tutela de Crawford. Mas havia algo mudando. Uma vontade própria, uma convicção silenciosa. Seus pais, relutantes em vê-la crescer tão rápido, tentavam prolongar a ilusão de que a família de 4 permaneceria unida para sempre. A máquina real e a imprensa, por sua vez, insistiam em retratá-la como uma criança, mesmo quando, aos 17, sua postura já denunciava a rainha que viria a ser. Só aos 18 anos, em um gesto simbólico, ela ganhou seu próprio conjunto de cômodos, fora da ala infantil. E mais importante, foi nomeada conselheira de Estado. O mundo ainda não sabia, mas a menina que costumava se esconder nos corredores de Windsor já estava pronta para assumir seu lugar na história. Mas as obrigações protocolares e os compromissos oficiais, embora cada vez mais frequentes, não eram suficientes para saciar o espírito prático de uma jovem que amadurecera sob o peso de uma guerra devastadora. Elizabeth não era apenas uma princesa em um palco de cerimônias, era uma mulher de sua geração, forjada no fogo da adversidade, onde o senso de dever coletivo falava mais alto que qualquer título. Enquanto outras debutantes de sua idade sonhavam com bailes e vestidos de seda, ela observava, com uma mistura de admiração e impaciência, primas e amigas da aristocracia trocarem as luvas brancas por uniformes, umas nas enfermarias, curando feridos com mãos que antes só seguiam o ritmo de valses, outras nos campos de batalha, nos escritórios de logística ou ao volante de ambulâncias, onde o perigo não poupava nem mesmo os de sangue azul. "Eu deveria fazer como as outras garotas da minha idade", declarou, com a simplicidade que só quem está acostumado a ser obedecido pode se dar ao luxo de ter. Não era um capricho, mas uma convicção. Aos 16 anos, em abril de 1942, ela se inscreveu no escritório de empregos, um gesto tão ousado quanto simbólico. Ninguém, porém, lhe ofereceu trabalho. As razões permanecem nebulosas. Talvez seu nome fosse um peso demais para qualquer chefe, uma distração perigosa em tempos de racionamento e bombardeios, ou talvez, nos bastidores, o rei tivesse sussurrado um não categórico, protegendo a filha como só um pai que já perderá um irmão na guerra sabia fazer. O fato é que por meses Elizabeth viu suas tentativas de contribuição serem adiadas, até que finalmente, às vésperas de completar 19 anos, lhe foi permitido ingressar no Auxiliar e Territorial Service, a divisão feminina do exército britânico. Para o público, sua presença entre as mulheres do ATS foi um golpe de mestre da propaganda. A princesa mecânica, de macacão sujo de graxa e cabelos presos sob um lenço, era a imagem perfeita de uma monarquia que não se curvava nem mesmo diante das bombas. Mas para Elizabeth aquele foi o único momento em que pôde de fato medir-se contra iguais. Foi a primeira vez que estive entre pessoas da minha idade sem que fossem tratadas de forma diferente por causa de quem eu era, confessaria anos depois. Em março de 1945, ela começou seu treinamento como motorista e mecânica, e o que poderia ter sido um mero gesto simbólico tornou-se uma prova de competência. Com dedicação teimosa, aprendeu a desmontar e remontar motores, a dirigir caminhões pesados, a suar sob o capô de um veículo como qualquer outra recruta.
Mas mesmo ali, entre as ferramentas e as ordens militares, uma barreira invisível persistia. As interações normais eram um luxo que sua posição lhe negava. Os sorrisos eram educados demais, as conversas calculadas. E quando finalmente o rei Bert cedeu e permitiu que ela se alistasse, a guerra já estava praticamente ganha, a Alemanha nazista cambaleava, a União Soviética avançava implacável no leste, e os aliados abriam frentes em solo europeu. Era uma vitória anunciada e o rei, astuto, só autorizou a filha a servir quando soube que o conflito duraria apenas mais algumas semanas. Elizabeth não era do tipo que confrontava. Sua rebeldia era silenciosa, tecida em pequenos atos de autonomia. E nenhum deles seria tão revelador quanto sua escolha por Philip. Foi provavelmente a primeira decisão que tomou sem consultar os pais, um gesto de independência que para uma herdeira da coroa, era quase revolucionário. Enquanto ela permanecia confinada em Windsor, com a guerra como pano de fundo de seus dias, Philip cruzava oceanos a serviço da marinha, do Mediterrâneo ao Pacífico, onde a batalha ainda rugia. Cartas chegavam com regularidade, e nas raras licenças, ele aparecia no palácio, sempre recebido com a calorosa familiaridade que só os Windsor sabiam oferecer. A cada visita, Elizabeth se apaixonava um pouco mais. Para Philip, no entanto, a jovem princesa era, no início, pouco mais que uma criança mimada, embora, é verdade, uma criança por quem nutria um carinho genuíno, estendido a toda aquela família unida que ele nunca tivera. Criado entre internatos e exílios com uma infância marcada pela ausência, Philip encontrava nos Windsors um refúgio inesperado. Quando foi convidado a passar o Natal de 1943 com eles, Elizabeth, radiante, arrumava o quarto das crianças com uma excitação que não conseguia conter. "Você sabe quem vem neste Natal, não sabe, Crawford?" perguntava a governanta, como se o segredo fosse dela sozinha. Mas algo mudou no verão de 1944. Depois de outra estadia no palácio, Philip começou a enxergar Elizabeth com outros olhos. Ela não era mais a menina que brincava de esconde-esconde nos corredores. Era uma mulher de determinação quieta, cujos traços de inocência escondiam uma lealdade inquebrantável. Eles eram opostos em quase tudo. Ela contida e meticulosa, ele irreverente, de língua afiada e opiniões cortantes. Talvez fosse justamente essa diferença que os atraísse. Philip, acostumado a um mundo onde poucas pessoas diziam a verdade, encontrou em Elizabeth uma honestidade rara. E ela, por sua vez, pode ter visto nele a liberdade que nunca lhe foi permitida, alguém que falava sem filtros, agia sem pedir permissão, e cujo passado, embora manchado por tragédias e escândalos, era uma história de resiliência. Não demorou para que Lord Mountbatten, o tio ambicioso e carismático de Philip, conhecido pela família como Dick, percebesse o que estava em jogo. Com a habilidade de um estrategista, ele abordou o rei e a rainha, defendendo o casamento. Bert e Elizabeth, porém, tinham reservas. Muitas. O temperamento explosivo de Philip, seus rumores de conquistas amorosas, sua teimosia e, acima de tudo, suas raízes alemãs, mesmo que distantes, eram manchas difíceis de ignorar em um momento em que a memória da guerra ainda ardia. Além disso, aos 18 anos, a princesa era considerada jovem demais para um noivado. Mountbatten, no entanto, não desistiu. Movimentou-se nos bastidores, sondando cortesãos e políticos, tecendo uma rede de apoio ao sobrinho. Elizabeth, enquanto isso, não fez alarde. Não reclamou das objeções dos pais, nem escondeu seus sentimentos. Quando Crawford, preocupada, perguntou se era prudente deixar à vista uma foto de Philip em sua sala de estar, alguém pode começar a fofocar, advertiu. A princesa simplesmente trocou a imagem por outra, um retrato do príncipe com uma barba espessa e desalinhada. Agora, disse, satisfeita, desafio qualquer um a reconhecê-lo, era um pequeno ato de rebeldia, mas revelador. Elizabeth não desafiava abertamente, ela contornava. E quando a guerra terminou, em 8 de maio de 1945, foi com o uniforme do ATS que ela apareceu no balcão de Buckingham Palace ao lado dos pais, de Margaret e de Churchill, para receber os gritos de uma nação que, pela primeira vez em anos, ousava respirar aliviada. Naquela noite, porém, a princesa não se contentou em ser uma figura distante. Movida por um ímpeto raro, ela e Margaret escaparam do palácio, misturando-se à multidão que dançava nas ruas de Londres. Caminharam quilômetros por Trafalgar Square, Piccadilly, Whitehall, duas jovens como quaisquer outras, embora seus rostos fossem conhecidos por todos. Na madrugada voltaram a Buckingham Palace onde, depois da meia-noite, se juntaram aos que ainda celebravam diante dos portões, gritando pelo rei e pela rainha, que acenavam do balcão.
Era um contraste comovente. A cidade, ainda marcada pelas cicatrizes dos bombardeios, vibrava com uma alegria que só quem sobreviver ao horror poderia entender. Elizabeth, que passara a guerra protegida entre muralhas, viu de perto o que o conflito havia feito, e ainda assim dançou. Porque naquele momento ela não era apenas uma princesa. Era uma entre muitas, unida por algo maior que coroas ou protocolos. Quando 1946 chegou, a Inglaterra tentava se reerguer, e Elizabeth, finalmente, assumia uma rotina de adulta. As manhãs começavam com Bobo, não mais sua babá, mas sua ajudante de quarto, que a preparava para o dia. Seguiam-se as cartas, os compromissos com suas instituições de caridade, as reuniões do Conselho Real. Agora, ela tinha sua própria ala em Buckingham Palace, com salões para receber visitantes e uma equipe dedicada. 2 damas de companhia a acompanhavam, e o mundo, pouco a pouco, começava a tratá-la não como a menina que um dia seria rainha, mas como a mulher que já governava, em gestos e silêncios, o próprio destino. Agora, livre das restrições infantis que outrora ditavam até o corte de seus vestidos, Elizabeth finalmente pôde exercer sua própria vontade, e o fez com uma sobriedade que surpreendeu até os mais próximos. A guerra e a depressão haviam deixado marcas profundas na moda. O racionamento impunha limites cruéis, apenas um vestido novo por ano, quando muito, e o excesso, naquele momento seria não apenas de mau gosto, mas uma afronta à nação que ainda se reconstruía. A rainha-mãe, com seu instinto aguçado para o que o povo esperava, vestia as filhas com elegância discreta, sem ostentação, e não era raro que remendasse suas próprias roupas para que Lilibet e Margaret tivessem algo decente para usar. Assim, quando a jovem princesa atingiu a maioridade, seu estilo refletiu essa herança. Clássico, funcional, quase austero. Afinal, ela era uma mulher do campo no coração, mais à vontade em tweeds resistentes do que em sedas frívolas. Poucos poderiam prever que décadas depois, aquela mesma mulher se tornaria um ícone global de moda, cujos trajes, criados por sua equipe pessoal, seriam estudados, imitados e celebrados como obras de arte. Cada peça, cada cor vibrante, cada conjunto ousadamente coordenado, aqueles chapéus, aqueles casacos em tons de limão, turquesa ou rosa chá, foi meticulosamente concebido para ser inconfundível. Não havia como perder a rainha em uma multidão. Mas antes que o mundo a visse como a soberana impecavelmente vestida que se tornaria, houve o verão de 1946, em Balmoral, quando o destino lhe apresentou uma escolha que mudaria tudo. Foi ali, entre as colinas escocesas que tanto amava, que Philip, aquele jovem oficial de olhares penetrantes e maneiras diretas, ajoelhou-se e lhe pediu a mão. Ela disse sim sem hesitar. O rei, porém, não estava pronto para soltar sua Lilibet tão cedo. George VI, com a sabedoria melancólica de quem já perdera tanto, insistiu que o noivado só fosse anunciado após o 21º aniversário da filha, na primavera seguinte. Alguns historiadores sussurram que foi uma tática para esfriar o romance, na esperança de que o tempo ou a distância fizessem murchar aquele amor tão intenso. Outros acreditam que Bertie simplesmente não suportava a ideia de se separar da filha que era seu porto seguro, sua razão para seguir em frente depois da abdicação do irmão. O que quer que tenha motivado a decisão, o rei não podia adiar o inevitável. A viagem à África do Sul, em 1947, foi o último grande ato de uma família unida antes que o mundo de Elizabeth se transformasse para sempre. Ali, sob o sol africano, as multidões a receberam com um entusiasmo quase febril, como se pressentissem que aquela jovem de sorriso tímido e postura impecável já carregava em si o peso de um império. E então chegou 21 de abril, seu aniversário, um dia que não pertenceu apenas a ela, mas a todos que, através dos alto-falantes, ouviram sua voz trêmula, porém firme ecoar pelo império. Declaro perante vocês que toda a minha vida, seja longa ou curta, será dedicada ao vosso serviço e ao serviço de nossa grande família imperial, a qual todos pertencemos. As palavras, escritas por Sir Alan Lascelles, fizeram seus olhos se encherem de lágrimas quando as leu pela primeira vez. Não eram apenas promessas, eram um juramento solene, uma aliança entre uma princesa e seu povo. Mas não terei forças para cumprir esta resolução sozinha, a menos que vocês se unam a mim, como agora os convido a fazer. O silêncio que se seguiu à transmissão foi quase sagrado. Depois vieram os aplausos, as lágrimas nas ruas, as flores atiradas aos pés da carruagem. Naquela noite em Cape Town, um baile em sua honra selou o momento. Lilibet já não era mais apenas a herdeira. Era a promessa viva de um futuro. De volta a Londres, no verão de 1947, a separação forçada não havia arrefecido nada. Pelo contrário,
Philip e Elizabeth eram vistos com frequência cada vez maior, ele ao volante de seu MG preto, ela ao seu lado, o vento despenteando os cachos que escapavam do chapéu. Até que em 8 de julho o anúncio oficial veio, estavam noivos. Uma decisão que em tempos de racionamento e cicatrizes de guerra, poderia ter sido um desastre de relações públicas. Afinal, como justificar o luxo de um casamento real quando o país ainda contava cada grama de manteiga? Mas o povo britânico, contra todas as expectativas, abraçou a notícia com um entusiasmo que beirava o desespero por alegria. Era como se naquele gesto vissem não um desperdício, mas um sinal de que a vida, mesmo ferida, ainda tinha espaço para a beleza. E assim, centenas de cidadãos comuns doaram suas preciosas ration coupons para que o vestido de noiva de Elizabeth pudesse ser confeccionado. Um sonho em cetim marfim, com uma cauda de 15 metros bordada à mão com rosas brancas de York em pérolas, obra-prima de Norma Artel. Antes da cerimônia, porém, Philip precisou abdicar de seu passado. Renunciou ao sobrenome alemão, aos títulos grego e dinamarquês, e emergiu como um homem novo, Tenente Philip Mountbatten. O rei, em um gesto de confiança rara, o admitiu na Ordem da Jarra, a mais exclusiva condecoração real, e lhe concedeu o título de Sua Alteza Real, Duque de Edimburgo. Finalmente, em 20 de novembro de 1947, a Abadia de Westminster testemunhou o casamento que selaria não apenas 2 vidas, mas o futuro de uma monarquia. Mais de 10.000 telegramas de congratulações chegaram de todos os cantos do globo. Quase 3.000 presentes foram exibidos em uma recepção pública, onde milhares se aglomeraram só para vislumbrar os detalhes daqueles objetos simbólicos. Os anos que se seguiram foram de uma felicidade quase comum. Clarence House, presente do rei, tornou-se seu refúgio, onde Elizabeth e Philip, entre risadas e discussões sobre cortinas e móveis, construíram um lar. Em 14 de novembro de 1948, quase um ano depois do casamento, nasceu Charles. 11 meses após, em 15 de agosto de 1949, chegou Anne. Mas a vida de casada não significava abandono dos deveres, nem mesmo quando o dever era estar ao lado do marido. Em 1948, Philip foi destacado para Malta e Elizabeth, apesar dos recém-nascidos e das obrigações reais, escolheu segui-lo sempre que possível. Havia críticas, é claro. Como uma mãe poderia deixar seus filhos por meses a fio? Mas ela repetia o modelo que conhecia, o mesmo que sua própria mãe adotará, confiante de que nanis, avós e a rotina palaciana supririam o que sua ausência não podia. Charles deu seus primeiros passos sem que nenhum dos pais estivesse presente. Anne aprendeu a falar sob os cuidados de governantas. Ainda assim, Elizabeth reservava horas fixas para estar com eles. Amanhã, antes que os compromissos a levassem embora, e à noite, entre o banho e a história antes de dormir. Quando não podiam levá-los, Charles e Anne ficavam em Clarence House ou em Sandringham, sob os olhos atentos dos avós. Alguns chamariam isso de frio. Ela chamava de tradição. Até que em 1950, veio a traição que abalou os alicerces da família. Marion Crawford, a querida Crawfie, que fora mais que governanta, que fora confidente, quase uma segunda mãe, publicou The Little Princess sem permissão. A rainha-mãe, horrorizada, negara o consentimento, mas o livro saiu mesmo assim, tornando-se um best-seller instantâneo e rendendo à autora mais de 75.000 libras. Para os Windsor, foi uma facada nas costas. Não importava que o retrato fosse terno, quase idílico. O crime era a quebra de confiança, a exposição de momentos que pertenciam apenas a eles. A partir daquele dia, Crawford foi apagada de suas vidas, seu nome transformado em um verbo de advertência. Fazer uma Crawfie tornou-se sinônimo de deslealdade. E embora, pelos padrões atuais, a obra pareça inocente, um retrato afetuoso de 2 meninas adoradas, em 1950, foi uma violação imperdoável. A privacidade real não era um luxo, era uma armadura. E Lilibe, agora uma mulher casada e mãe, aprendia rapidamente que para sobreviver, precisaria usá-la. Desde então, a traição de Crawford não foi um caso isolado. Ao longo das décadas, outros que circularam pelos corredores do palácio repetiram o mesmo erro, transformando confidências em mercadoria, lealdade em moeda de troca. O que antes era impensável tornou-se, com o tempo, quase banal. A própria família real, outrora tão apegada ao sigilo, começou a ceder. A partir dos anos 1970, as barreiras entre a coroa e o público foram sendo erodidas, não por invasores, mas pelos próprios monarcas.
A rainha Elizabeth, que um dia vira sua infância exposta como uma ferida aberta, autorizou documentários íntimos, permitiu que câmeras adentrassem residências antissagradas e tolerou, ou até incentivou, biografias que revelavam os contornos humanos por trás da instituição. O que antes era uma violação tornou-se estratégia. A monarquia aprendeu que, para sobreviver, precisava ser não apenas reverenciada, mas compreendida. Mas em 1951, esse futuro ainda era uma sombra distante. Os dias de leveza que Elizabeth e Philip desfrutavam como um casal jovem e relativamente livre estavam contados. O rei George VI, cujo pulmão direito já fora removido após anos de fumo implacável, definhava sob o peso de um câncer voraz. Suas forças minguavam e, com elas, a ilusão de que a princesa poderia adiar seu destino. Enquanto o soberano lutava contra a doença, o casal assumia cada vez mais obrigações reais, compromissos que para Philip significaram o sacrifício definitivo de sua carreira naval. Em outubro embarcaram em uma turnê real pelos Estados Unidos e Canadá, representando o monarca que já não conseguia se levantar. Em janeiro de 1952, outra viagem os levou à África, Quênia, terra de savanas e céus infinitos, onde o sol nascia sobre um império que, sem que soubessem, estava prestes a se transformar. Foi no Treetops Hotel, um refúgio suspenso entre as copas das árvores, que Elizabeth acordou naquela manhã de 6 de fevereiro. Enquanto observava o amanhecer pintar o horizonte, uma águia majestosa pairou sobre ela, como se o próprio destino a anunciasse. Mais tarde Mike Parker, ajudante de ordens de Philip, lembraria daquele instante com um arrepio. Nunca pensei nisso na hora, mas foi mais ou menos quando o rei faleceu. A notícia chegou como um golpe surdo. Martin Charteris, secretário particular da princesa, recebeu o telefonema fatídico em um hotel próximo e, com a voz embargada, pediu a Parker que preparasse Philip para o que viria. Mas foi o duque quem teve de quebrar a verdade à esposa. No jardim de Sagana Lodge, entre o murmúrio das folhas e o peso do silêncio, ele lhe disse: seu pai se foi. Os minutos que se seguiram foram um turbilhão de emoções contidas. Elizabeth andou de um lado para outro, os passos marcando o chão como um relógio acelerado. Quando voltou para dentro, porém, sua máscara já estava no lugar. Pediu desculpas pela partida abrupta, cancelou compromissos com a precisão de uma general, e partiu, não como princesa, mas como rainha. No avião que a levava de volta a Londres, enquanto o mundo ainda não sabia, ela escolheu seu nome de reinado. Quando Charteris lhe perguntou qual título adotaria, a resposta foi tão simples quanto definitiva: Elizabeth, é claro. Que outro poderia ser? Não havia espaço para grandiloquência. A mulher que descia daquele avião não era mais Lilibe, a menina que corria pelos corredores de Buckingham ou a jovem que ria com Philip em Malta. Era Elizabeth II, e seu reinado começaria não com pompa, mas com a fria eficácia de quem já entenderá que o dever não pergunta, exige. Ao pisar em solo britânico, a primeira a ajoelhar-se diante dela foi sua própria avó, a rainha Mary. Minha velha avó e súdita, disse a matriarca, beijando-lhe a mão em um gesto que foi tanto um cumprimento quanto um aviso. O peso da coroa não se mede em gramas, mas em sacrifícios. No dia seguinte, diante do conselho de adesão em St. James Palace, Elizabeth pronunciou palavras que ecoariam por 7 décadas, seu desejo de servir. Mas o título que herdou já não era o mesmo de seu pai. George VI fora coroado rei e imperador, sua filha, porém, assumia um trono em frangalhos. O Império Britânico, outrora um colosso, desmoronava em pedaços. Ela não seria imperatriz, mas rainha do Reino Unido, chefe da Commonwealth, um título que, entre linhas, admitia uma verdade inconveniente. A monarquia já não governava, mas simbolizava. Os domínios que restavam tinham o direito de escolher quão próximos desejavam estar. A coroa doravante seria uma ponte, não um cetro. E assim, em 2 de junho de 1953, a coroação de Elizabeth II quebrou outro tabu. Pela primeira vez na história, as câmeras de televisão foram autorizadas a transmitir o ritual sagrado ao vivo. A ideia, anos antes, havia sido recebida com horror. O arcebispo de Canterbury temera que o público profanasse o momento, assistindo de chapéus na cabeça e copos de cerveja na mão. Mas Philip, sempre à frente de seu tempo, insistira. Ou a monarquia se moderniza, ou se torna um museu, teria dito. O compromisso foi tenso. As lentes poderiam capturar quase tudo, menos o momento da unção, quando o óleo sagrado tocava a testa da rainha, selando seu pacto com Deus e a história. Vestida em um manto de cetim branco bordado com os emblemas florais de cada nação da Commonwealth, Elizabeth jurou, foi ungida, coroada.
Quando a multidão fora das abadias surgiu God Save the Queen, milhões de telas em todo o país refletiram aquele grito. Famílias se aglomeravam em frente a aparelhos recém-comprados, lojas fechavam as portas e até os céticos, aqueles que questionavam o custo da realeza em tempos de austeridade, se viram por um instante hipnotizados. Mas por trás da pompa havia um paradoxo cruel. A partir daquele dia Elizabeth II teria de viver uma vida cindida, a mulher e a instituição, a mãe e o monumento, o coração e a coroa. E a coroa, ela logo aprenderia, não negocia. Nos anos que viriam, cada crise dos escândalos familiares, as discussões sobre a relevância da monarquia, seria enfrentada com a mesma estoicidade com que ela receberá a notícia em Quênia, lábios apertados, lágrimas engolidas, o dever como um único farol. Alguns a chamariam de fria, outros de heroica. Poucos entenderiam que para ela não havia escolha. Quando o trono chama, até o amor deve esperar sua vez. Mas se havia um papel que Elizabeth II jamais poderia abdicar, era o de irmã. E não qualquer irmã, a irmã mais velha de Margaret, cuja sombra se estendia longa e dolorosa sobre o trono. Quando os olhos do mundo se voltaram para a jovem princesa que, com um gesto quase imperceptível, retirava um fio de poeira do paletó de Peter Townsend, Elizabeth soube que o destino lhe reservara mais uma prova, ser a guardiã dos limites que a própria coroa lhe impunha. Não era apenas uma questão de dever, mas de sobrevivência. A abdicação de Eduardo VIII ainda ardia como um aviso na memória coletiva, um rei que escolheu o amor e deixou o império tremer. Agora a história ameaçava repetir-se, só que desta vez com uma princesa cujo coração batia mais forte que a razão. Ela poderia ter sido a vilã da história. Poderia ter fechado as portas do palácio com um decreto, invocado a lei da igreja ou, pior, virado as costas à irmã com a frieza que muitos lhe atribuíam. Mas Elizabeth fez o que sempre fizera, esperou, observou. E nos bastidores, moveu-se com a precisão de quem sabe que cada palavra pode ser uma sentença. Simpatizou sim, como só uma irmã pode fazer, mas sem ilusões. Porque o trono não negocia com exceções, e o preço da felicidade de Margaret era um escândalo que poderia rachar a monarquia ao meio. Quando a notícia da separação chegou, não houve alívio público, apenas o silêncio pesado de quem entende que algumas batalhas são perdidas antes mesmo de começarem. Enquanto Margaret enterrava seu amor em lágrimas e recriminações, Elizabeth enterrava sua própria dor em protocolos. Porque o casamento com Philip, aquele homem de espírito indomável e ambições frustradas, também era um campo minado. Ele que um dia comandará navios e sonhara com mares abertos, agora via-se preso em um papel que ninguém lhe ensinou a desempenhar, o de consorte. Não um rei, não um comandante, mas um acessório real, e a palavra soava como uma afronta a cada cerimônia, a cada aperto de mão vazio. Os jornais americanos, ávidos por sangue azul, não demoraram a farejar a insatisfação. O Thursday Club, com seus almoços regados a uísque e conversas que escapavam dos limites do decoro, tornou-se o palco perfeito para os rumores. O príncipe consorte e suas indiscrições sussurravam as colunas sociais, enquanto o palácio se apressava em desmentir, sabendo que cada negativa soava mais como uma confissão. Mas se a coroa exigia sacrifícios, Elizabeth também os fazia, ainda que em silêncio. Em 1957, quando assinou as Letters Patent que finalmente concediam a Philip o título de Príncipe do Reino Unido, não foi um gesto de mera formalidade. Foi um reconhecimento. Você merece mais do que isso, mas é tudo o que posso lhe dar. Porque a política como a igreja também tinha suas leis. E uma rainha não podia coroar seu marido sem coroar também as suspeitas de que por trás daqueles muros, o poder verdadeiro tinha gênero. Os anos que se seguiram foram uma dança cuidadosa entre o público e o privado. Enquanto a imprensa começava a rosnar, satíricos como Private Eye transformando a realeza em piada, republicanos questionando o custo de cada banquete, cada iate, Elizabeth e Philip aprendiam a ser uma equipe. Não por escolha, mas por necessidade. Ele canalizando sua energia indomável para causas que o palácio antes ignorava, ciência, esporte, a educação de jovens que, como seus filhos, não nasceram para viver entre paredes douradas. Ela, aprendendo que até uma rainha precisa, às vezes, descer do pedestal. Foi assim que nasceu o Royal Walkabout, não por estratégia, mas por um impulso quase revolucionário, o de estender a mão a um povo que já não se curvava por obrigação, mas por afeto. Quando, em 1977, as ruas de Londres explodiram em festas pelo Jubileu de Prata, não foi o esplendor dos desfiles que comoveu, mas a imagem de uma mulher que, apesar de tudo, ainda conseguia fazer o dever parecer humano. E os filhos? Ah, os filhos eram outra história.
Charles, o herdeiro sensível demais para um mundo que lhe exigia uma máscara, Anne, a rebelde que herdara o espírito indomável do pai, Andrew e Edward, crescendo à sombra de um legado que nem sempre cabia em seus ombros. Criticaram-na por ser distante, por delegar, por não ser a mãe abracadabra que os tempos modernos pareciam exigir. Mas quem, além dela, sabia o peso de criar reis em um mundo que já não acreditava em contos de fada? Philip, com sua franqueza cortante, resumiria anos depois: fizemos o que pudemos. E talvez isso, no fim, fosse o único voto de honestidade que uma monarquia poderia permitir-se. Quando as críticas arderam mais forte, quando os cartunistas desenharam sua coroa como um chapéu de palhaço, quando os jornais dissecavam cada libra gasto em Buckingham enquanto famílias britânicas ainda racionavam pão, Elizabeth não recuou. Não porque fosse indiferente, mas porque sabia que a monarquia não se salvava com desculpas, e sim com ações. Pagou impostos quando não era obrigada. Abriu as portas dos palácios quando todos clamavam por transparência. E, acima de tudo, permaneceu. Porque reinar, ela descobrira, não era sobre ser amada, era sobre ser necessária. E em um século que derrubava estátuas, ela ainda estava de pé. Quando o mundo passou a exigir mais transparência e responsabilidade dos que ocupavam o poder, Elizabeth II não se escondeu atrás dos muros de Buckingham. Pelo contrário, em 1977, ela pisou em solo irlandês pela primeira vez em décadas, num gesto que muitos julgaram impossível. A Irlanda do Norte, dilacerada por conflitos sectários desde os anos 1960, era um barril de pólvora, e a monarquia, um alvo. Mas ali estava ela, não como uma figura distante, mas como uma ponte. Não foi um ato de ingenuidade, foi estratégia. A coroa não se mantém intacta por acaso, mas por escolhas calculadas, mesmo quando o preço é a própria segurança. E o preço veio. Em 1979, o IRA explodiu o iate de Lord Mountbatten, seu primo e mentor, matando-o junto ao neto de apenas 14 anos. O ataque não foi apenas um golpe contra a família real, foi uma mensagem: ninguém estava a salvo. 2 anos depois, bombas rasgaram Hyde Park durante a cerimônia Trooping the Colour, ceifando vidas de soldados que juraram protegê-la. Em 1981, um adolescente disparou 6 tiros contra ela em pleno desfile. Balas de festim dessa vez. Mas a cena era real. Elizabeth, montada em Burmese, o cavalo que lhe fora presenteado pela polícia montada canadense, manteve a postura mesmo quando o animal se assustou. Não foi sorte. Foi treinamento, sangue frio e a compreensão de que, naquele momento, qualquer fraqueza seria lida como fragilidade da instituição. Meses depois, na Nova Zelândia, outro atirador mirou nela. Errou. Mas a mensagem estava clara: a rainha era um alvo móvel. E, no entanto, ela seguiu em frente. Não por teimosia, mas por convicção. Quando, em 1982, um homem comum, Michael Fagan, invadiu Buckingham, atravessou corredores e entrou em seu quarto enquanto ela dormia, o mundo ficou estarrecido. Como era possível que a mulher mais vigiada da Grã-Bretanha estivesse tão exposta? Relatos divergem. Uns juram que ela manteve a calma, outros que fugiu em silêncio. Fagan, anos depois, desmentiu romances jornalísticos de que teriam conversado. Pouco importava. O fato era que mais uma vez a segurança da monarquia fora postergada em nome de uma normalidade que ela se recusava a abandonar. Poderia ter se trancado atrás de vidros à prova de balas, cercada por guardas. Poderia ter cancelado os walkabouts, aqueles momentos em que se misturava a multidão sem barreira. Não o fez. Porque Elizabeth sabia que uma monarquia invisível é uma monarquia irrelevante. Mas havia limites. Privacidade não era luxo, era sobrevivência. E quando Margaret Thatcher, a primeira-ministra de sua idade, assumiu o poder, a rainha descobriu que até a política tinha seus labirintos. 2 mulheres no topo, 2 visões de mundo. Thatcher, a dama de ferro, via o mundo em termos de mercado e força, Elizabeth em termos de legado e equilíbrio. Nunca houve confrontos públicos, a rainha era mestre em diplomacia silenciosa, mas as tensões existiam. Especialmente quando o assunto era a África do Sul. Enquanto Thatcher hesitava em impor sanções ao regime do apartheid, Elizabeth agia nos bastidores. Pressões discretas, mas firmes. Brian Mulroney, ex-primeiro-ministro canadense, revelaria depois seu papel crucial nas negociações internacionais contra a opressão racial. Não era ativismo, era dever. A coroa não podia ditar políticas, mas podia, e devia, lembrar ao governo de seus valores. Mesmo assim, os anos 1990 chegariam como um furacão. A família real, outrora intocável, virou alvo de sátiras e escândalos. Os casamentos de 3 de seus 4 filhos desmoronaram em sequência.
O incêndio em Windsor Castle em 1992 devorou parte de sua infância e deixou uma conta de 60 milhões de libras. E então o golpe final, a morte de Bobo, sua governanta e confidente por 67 anos. A mulher que a vestira desde a infância, que a aconselhara nos momentos mais sombrios, se foi. Elizabeth, que rara vez demonstrava emoção em público, chorou em particular. Mas 1997 seria o ano em que o privado e o público colidiriam com força brutal. Quando Diana morreu em Paris, o mundo parou. E a rainha mais uma vez se viu no olho do furacão. Enquanto flores e cartas se amontoavam aos pés de Buckingham, a imprensa questionava: onde estava a bandeira a meio-mastro? Onde estava o discurso? Onde estava o luto visível? O problema não era a falta de dor, era a falta de performance. Elizabeth entendia a dor de William e Harry, queria protegê-los da histeria coletiva. Mas Diana não era mais só uma ex-nora, era um símbolo. E símbolos exigem rituais. Então ela cedeu, não por fraqueza, mas por sabedoria. Voltou a Londres. Falou ao país. Reconheceu o pesar nacional e o afeto por Diana. Não foi um pedido de desculpas, foi um ato de liderança. A aprovação pública que havia despencado se recuperou. Porque no fim, as pessoas não queriam uma rainha perfeita. Queriam uma rainha presente. Mesmo que isso custasse, às vezes, um pouco de sua própria alma. E quando em 2002 a morte levou sua irmã Margaret, a rebelde, a espirituosa, a que sempre a fizera rir, Elizabeth soube que o luto, como dever, era uma jornada sem fim. Mas ela seguia. Sempre seguia. Em menos de um mês, o destino levou também Elizabeth Lyon, a mãe que aos impressionantes 101 anos, havia sido o alicerce silencioso da rainha por mais de meio século. O golpe foi brutal. Com a morte de Margaret e agora da mãe, Elizabeth viu desmoronar o trio que desde a perda prematura de Bertie, havia se tornado seu porto seguro, um refúgio onde a soberana podia ser simplesmente filha, irmã, mulher. Por décadas aquelas três mulheres haviam resistido juntas às tempestades, tecendo uma rede de cumplicidade que nem o peso da coroa conseguia romper. E mesmo quando o mundo celebrava seus 50 anos no trono, durante o Jubileu de Ouro, a ausência delas era uma ferida aberta. Mas, como sempre, ela se ergueu. Reafirmou com voz firme o juramento que fizera meio século antes: continuarei, com o apoio de minha família, a servir este grande país da melhor forma que puder, pelos tempos que virão. E os tempos de fato mudavam. Em 2005, quando deu sua bênção ao casamento de Charles e Camilla, a mulher que por anos havia sido a sombra de um escândalo, Elizabeth demonstrou que compreendia a maré da história melhor do que seus críticos. Sabia que o mundo já não aceitava que o amor fosse sacrificado em nome da tradição, nem que o erro de ontem condenasse o hoje. A cerimônia civil, sem a presença da rainha e de Philip, foi um gesto calculado. Respeitava sua posição como chefe da igreja, mas não ignorava a realidade. E antes de morrer, ela foi além. Determinou que Camila fosse coroada rainha consorte ao lado de Charles, um ato de reconciliação que poucos esperavam da mulher que um dia havia visto Diana como uma filha. Não era esquecimento, era evolução. Se 2002 foi o ano da dor, 2012 foi o do triunfo. Com a aprovação beirando os 90%, Elizabeth tornou-se a segunda monarca britânica a celebrar um jubileu de diamante. E em um gesto que imortalizou seu senso de humor e sua capacidade de surpreender, entrou para a história ao pular de paraquedas, ao lado de James Bond, ou melhor, de Daniel Craig, durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Londres. A cena, uma mistura de elegância e ousadia, foi a prova definitiva. A rainha não era uma relíquia do passado. Era uma força viva capaz de rir de si mesma e assim conquistar até os mais céticos. Mas nem mesmo ela estava imune às fraturas de sua própria família. Os últimos anos trouxeram escândalos que abalaram a monarquia como poucos. A saída tumultuada de Harry e Meghan, a entrevista explosiva à Oprah, as revelações dos Paradise Papers sobre fortunas em paraísos fiscais, e mais sombrio ainda, o caso de Andrew e suas ligações com Jeffrey Epstein. Quando Virginia Giuffre o acusou de abuso, a rainha agiu com a frieza cirúrgica que só ela dominava. Em janeiro de 2022, despojou o filho dos títulos militares, das patrulhas reais e de qualquer apoio institucional. Ele enfrentará o processo como cidadão privado, anunciou. Não houve hesitação. Não houve protecionismo. Só a lei e o peso de uma coroa que não tolerava manchas. E no entanto, mesmo nos dias mais turbulentos, o povo permaneceu ao seu lado. Cartas de apoio chegavam de todos os cantos do mundo, expressando admiração e solidariedade pelas batalhas privadas que ela travava em público.
Mesmo em 1997, seu ano mais sombrio, nunca caiu abaixo de 70% de aprovação, números que políticos eleitos só sonham. Porque Elizabeth entendia algo que poucos líderes compreendem: a monarquia não sobrevive pela perfeição, mas pela humanidade. E ela, mais do que ninguém, soube ser humana sem deixar de ser rainha. Quem era então a mulher por trás da coroa? Philip, que a conheceu como ninguém, falava de sua tolerância inabalável. Angela Kelly, sua leal dresser por quase 30 anos, revelava uma rainha de coragem silenciosa, bondade instintiva e um humor afiado que poucos viam. Era ela quem, com algumas palavras gentis, desarmava a tensão de quem tremia em sua presença. Quem, apesar de ser um ícone de estilo, preferia botas práticas e lenços amarrados ao vento a qualquer tiara. Quem, nas fotos mais espontâneas, irradiava alegria pura ao lado de seus cães ou cavalos, paixões que cultivou desde a adolescência. E quem, nos últimos anos, quando a solidão se tornou sua companheira mais constante após a morte de Philip, ainda assim se recusou a curvar-se à autocomiseração. A imagem que ficou gravada na memória coletiva, a rainha sentada sozinha em São Jorge, envoltada no luto e nas restrições da pandemia, foi, talvez, a mais cruel de todas. Mas também a mais reveladora. Porque mesmo ali, no que poderia ter sido seu momento mais frágil, ela não vacilou. Enquanto políticos debatiam regras que não seguiam, Elizabeth cumpria o distanciamento com a mesma disciplina com que cumpria tudo na vida. É um trabalho para a vida toda, costumava dizer. E até o fim, levou essa máxima a sério. Nos últimos anos, quando a idade e a saúde a obrigaram a delegar mais responsabilidades a Charles, William e Catherine, nunca houve um sinal de que cogitasse abdicar. A coroa não era um fardo para ela. Era um chamado. E como todo chamado verdadeiro, não se abandonava, se honrava até o último suspiro. Não se tratava de uma questão de simplesmente amadurecer para um papel que se aceita por destino, mas de compreender que a continuidade é o alicerce sobre o qual se constrói a estabilidade de uma nação. Enquanto analistas políticos modernos se apressam em descartar a monarquia como um anacronismo sentimental, um resquício de um passado que já não serve aos tempos atuais, eles ignoram um fato inegável. Nenhum líder eleito, por mais carismático ou estratégico que seja, jamais conseguiu exercer o tipo de influência sutil e duradoura que Elizabeth II cultivou ao longo de 7 décadas. Esse é o poder da soft power, a capacidade de moldar o curso dos eventos não pela força ou pela coerção, mas pela persuasão silenciosa, pela presença que inspira confiança, pela autoridade que não precisa ser imposta porque já é reconhecida. Elizabeth não era apenas a encarnação da história britânica. Ela era a ponte viva entre o passado e o presente, um elo tangível que conectava gerações. Em um mundo cada vez mais fragmentado, onde as instituições se desintegram e as lealdades se dissolvem com a velocidade de um clique, ela representava algo raro: permanência. E essa permanência não era estática, era dinâmica, adaptável. A Commonwealth, muitas vezes subestimada, segue como prova disso. Mais do que uma mera associação de nações, é uma rede de cooperação que oferece recursos, estratégias de desenvolvimento e, acima de tudo, um espaço onde países com histórias complexas, muitos deles marcados pelo colonialismo britânico, escolhem permanecer unidos não por obrigação, mas por interesse mútuo. Compartilham não apenas comércio e tecnologia, mas valores, a defesa do Estado de Direito, das instituições democráticas, dos direitos humanos e civis. Foi nesse palco que Elizabeth concentrou parte de seu legado mais duradouro, transformando o que poderia ser um resquício do império em um fórum de parceria igualitária. Há uma ironia fascinante na trajetória de seu reinado. Quanto menos poder real a monarquia detinha, mais influente ela se tornava. Os membros mais populares da família real no século XXI não são meros símbolos, são superembaixadores, diplomatas cuja presença abre portas que permanecem fechadas até para os políticos mais hábeis. Quantas vezes líderes relutantes em negociar com primeiros ministros britânicos se curvaram ao convite para um chá com a rainha? Quantos acordos foram facilitados não em mesas de negociação tensas, mas em jantares de Estado ou visitas oficiais, onde o protocolo real desarmava desconfianças e criava espaço para o diálogo? Elizabeth soube, como poucos, que a verdadeira autoridade não reside em decretos, mas na capacidade de ser ouvida quando se fala, e de fazer com que outros queiram ser ouvidos por você. Seu reinado testemunhou a reinvenção não apenas da monarquia, mas do próprio conceito de império. Países que um dia foram colônias, cujas histórias com a Grã-Bretanha são marcadas por dor e resistência, encontraram nela não a face da opressão, mas a testemunha de sua emancipação.
Foi sob seu governo que o desmantelamento formal do império deu lugar a uma nova era de relações, não mais baseadas em dominação, mas em respeito mútuo. Mais da metade das ex-colônias britânicas permanecem na Commonwealth hoje não por submissão, mas por escolha. Mesmo aquelas que optaram por sair mantêm laços cordiais com o Reino Unido, e a aprovação à monarquia em muitos desses países surpreende pela resiliência. Isso não é acaso. É o resultado de décadas em que Elizabeth soube posicionar a coroa não como um vestígio de um passado sombrio, mas como um farol para um futuro colaborativo. Quando, em fevereiro de 2022, o Jubileu de Platina foi celebrado, já se sabia que seria a última grande comemoração de seu reinado. Aos 95 anos, sua presença se limitou a aparições na sacada do Palácio de Buckingham, mas mesmo ali, seu simbolismo era inquestionável. Nos meses que se seguiram, a saúde da rainha declinou de forma acentuada, agravada, talvez, pela ausência de Philip, seu companheiro de uma vida, cuja morte havia deixado um vazio impossível de preencher. Charles e os outros membros ativos da família real assumiram cada vez mais seus compromissos, preparando, sem alarde, o caminho para o inevitável. Assim, quando a notícia de sua doença grave em Balmoral chegou em setembro, não houve surpresa, mas uma espécie de suspensão do tempo. Ela partiu mais rápido do que muitos imaginavam, mas não sem antes garantir que seus filhos, especialmente Charles e Anne, estivessem a seu lado naqueles últimos momentos. O funeral de estado que se seguiu foi tão longo quanto a fila de pessoas que por dias aguardaram para prestar suas últimas homenagens enquanto seu corpo repousava em Westminster Abbey. Era a multidão silenciosa de um povo que, independentemente de opiniões políticas, reconhecia o fim de uma era. Finalmente, em 19 de setembro, após uma cerimônia íntima com a família, Elizabeth foi sepultada na capela memorial do rei George VI em Windsor, ao lado de seus pais e de Philip, como mandava a tradição. E como manda a tradição, a sucessão foi imediata. Charles, aos 73 anos, tornou-se rei Charles III, o monarca mais velho a assumir o trono britânico em sua história. Sua coroação em 6 de maio de 2023 foi um espetáculo de continuidade e mudança. Pela primeira vez em mais de 70 anos, o Reino Unido assistiu a uma coroação real, apenas a sexta nos últimos 2 séculos. Mas o que muitos se perguntavam não era sobre o cerimonial, e sim sobre o homem por trás da coroa. Que tipo de rei seria Charles? Seu desafio, afinal, não é o mesmo que teria enfrentado caso tivesse herdado o trono nas décadas de 1990 ou 2000, quando sua imagem ainda estava eclipsada pela sombra de Diana e pela desconfiança pública. O tempo, no entanto, é um grande aliado. As feridas cicatrizaram, as percepções amadureceram, e sua coroação foi recebida com um calor que poucos teriam previsto anos antes. Seu estilo será distinto do de Elizabeth, e precisa ser. Charles acredita em uma monarquia enxuta, mais eficiente, menos onerosa. Reduzirá o número de membros ativos da família real, concentrando esforços em quem realmente agrega valor à instituição. Mas sua maior marca será provavelmente a defesa de causas que sempre lhe foram caras, especialmente o meio ambiente. Há décadas ele alerta sobre as mudanças climáticas, muito antes de o tema se tornar mainstream. Agora, como rei, tem a plataforma para transformar essa preocupação em ação concreta, e o momento não poderia ser mais oportuno. Seguir Elizabeth será um ato de equilíbrio entre honrar seu legado e forjar o seu próprio. Ela deixou um padrão quase inalcançável, a rainha que guiou a nação através de transformações sociais, políticas e tecnológicas sem precedentes, oferecendo liderança quando necessário, conforto nos momentos de crise e a sabedoria de saber quando permanecer em silêncio. Mas se há uma lição que seu reinado nos ensina, é que a grandeza não está na imutabilidade, e sim na capacidade de evoluir sem perder a essência. A história já começou a julgar Elizabeth II. Para alguns, ela será lembrada como a monarca mais dedicada, respeitada e reverenciada da Grã-Bretanha moderna, uma guardiã da tradição que, paradoxalmente, soube se reinventar. Para outros, pode permanecer a imagem de uma rainha silenciosa demais, cuja neutralidade foi interpretada, às vezes, como omissão. Mas talvez o verdadeiro teste de seu legado não esteja nas páginas dos livros de história, e sim no futuro que ela ajudou a moldar. Uma monarquia que sobrevive não pelo poder que detém, mas pela relevância que ainda consegue demonstrar. E isso, mais do que qualquer coroação ou cerimonial, será seu maior triunfo.